O câncer de mama é a neoplasia não cutânea mais comum nas mulheres. Estima-se que 1 em cada 8 mulheres que cheguem aos 90 anos vão desenvolver câncer de mama. É a segunda maior causa de morte por câncer, atrás apenas do câncer de pulmão, e é um câncer que é raro abaixo dos 25 anos, porém a incidência aumenta rapidamente após os 30. Os fatores de risco mais importantes. O primeiro é o sexo feminino, então 99% dos casos de câncer de mama são em mulheres. Existem alguns fatores genéticos muito bem descritos, algumas mutações que são hereditárias, sendo que a principal é a mutação no gene BRCA1. A idade é um fator de risco importante também, então a incidência de câncer de mama aumenta com a idade, chegando num pico por volta dos 70 anos. A idade na menarca também é um fator de risco, então mulheres que tiveram a menarca antes dos 11 anos têm um risco 20% maior de câncer de mama do que as mulheres com menarca após os 14 anos. Isso está relacionado ao tempo de exposição ao estrógeno durante a vida. Além disso, as mulheres que tiveram o primeiro parto antes dos 20 anos têm a metade do risco das mulheres que tiveram o primeiro parto após os 35 anos. A exposição ao estrógeno também é um fator de risco independente, então mulheres que fazem terapia de reposição hormonal têm um risco aumentado de câncer de mama. O uso de contraceptivo com estrógeno não parece aumentar a incidência de câncer de mama. História de radiação também aumenta o risco de neoplasia, então, principalmente radioterapia para linfoma de Hodgkin na região do tórax confere um risco de 20 a 30% de aparecimento de câncer de mama em 10 a 30 anos após a radioterapia. E mulheres que tiveram alguma doença benigna da mama previamente também têm um risco um pouco aumentado de câncer de mama futuramente. A obesidade tem um comportamento interessante. Abaixo dos 40 anos, ela tem um efeito protetor relacionado à maior ocorrência de ciclos anovulatórios. Após a menopausa, existe um aumento de risco, provavelmente relacionado à produção de estrógeno no tecido adiposo. E por fim, a amamentação tem um efeito protetor. Em relação aos fatores genéticos, 12% dos casos são relacionados a mutações que são hereditárias, então pacientes que têm parentes próximas com câncer de mama e também desenvolvem neoplasia por conta de mutações em genes. O mais importante é o BRCA1. O nome do gene vem de breast cancer, tamanha a correlação que ele tem com neoplasia de mama. Mulheres que têm uma mutação em um alelo do BRCA1 têm um risco de câncer durante a vida de 40 a 90%. Esse gene tem uma incidência de 1 para cada 860 pessoas e ele também é associado, além do câncer de mama, a câncer de ovário, câncer de mama nos homens, câncer de próstata e câncer de pâncreas. No caso do câncer de mama, geralmente ele tem um perfil triplo negativo de expressão, que vamos falar um pouco mais para frente. Também existe o gene BRCA2, que tem um risco de câncer semelhante, e ele também tem uma associação com câncer de ovário, câncer de mama masculino. A associação com câncer de mama masculino nessa mutação é um pouco maior que com BRCA1, mas os homens, mesmo portadores da mutação, o risco de câncer é menor do que em mulheres, e existe correlação com várias outras neoplasias também. Tanto o BRCA1 como o BRCA2 são genes supressores de tumor. No caso da mutação no BRCA2, é mais comum que a neoplasia seja positiva para receptor de estrógeno. Também falaremos mais adiante. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico de câncer de mama depende de 3 passos: o exame físico, a imagem e o anátomo patológico. Então, no exame físico, devemos sempre nos atentar à presença de nódulos, espessamentos ou assimetria de mamas. Se encontrarmos um nódulo, devemos caracterizá-lo em relação à localização, consistência, tamanho, se existe um acometimento de pele, de parede, presença de descarga papilar, e avaliar a axila para ver se encontramos linfonodos acometidos. Em relação ao exame de imagem, se indica a realização de mamografia para rastreamento de lesões, ultrassom de mamas, que é útil para diferenciar lesões sólidas de císticas, e para rastreio em pacientes jovens em que a mama é mais densa, então a mamografia não é tão útil. Em algumas situações especiais usamos a ressonância de mamas. A ressonância é um exame bem mais sensível, porém é menos específico. Então, ele é muito útil em pacientes que têm um risco aumentado de câncer de mama, por exemplo, por alguma mutação ou por radioterapia prévia, em que o valor preditivo positivo do exame é muito melhor, devido à probabilidade pré-teste aumentada. A mamografia, ela se indica tanto para rastreamento quanto para diagnóstico. E quando realizamos mamografia? Existem diversas recomendações, então a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda mamografia anual a partir dos 40 anos.
Já o INCA e a OMS recomenda mamografia bienal a partir dos 50 anos. E outras sociedades, por exemplo a USPSTF, recomenda discutir com o paciente entre 40 e 49 anos e para todas acima dos 50 anos. Já a mamografia diagnóstica, ela é feita quando a gente encontra uma alteração no exame físico e deseja completar a investigação. E ela é o exame de escolha após os 40 anos de idade. Antes disso, o ultrassom tem uma acurácia maior. E existe uma padronização no laudo dos exames de imagem de mama chamado de BIRADS. O BIRADS é uma sigla que vem do nome Breast Imaging Reporting and Data System. Então, é um padrão internacional usado tanto para mamografia quanto ultrassom e ressonância. O BIRADS vai classificar as alterações numa escala de 0 a 6, sendo que o BIRADS 0 significa que aquele exame não foi definitivo. Então, houve algum achado que necessita de um exame complementar para melhor definir. O BIRADS 1 é o exame normal, sem nenhum achado. O BIRADS 2 possui achados que são definitivamente benignos. O BIRADS 3 tem achados provavelmente benignos com risco de malignidade baixo, abaixo de 2%. O BIRADS 5 é um exame com achado muito suspeito, então risco de malignidade maior que 95%. E o BIRADS 4 fica nesse meio termo, então tem um risco de 2 a 95%. Por ser um intervalo muito amplo, divide-se o BIRADS 4 em BIRADS 4A, 4B e 4C, com base no risco de malignidade, em torno de 10, em torno de 50 e mais de 50%. O BIRADS 6 é uma categoria especial para aquelas pacientes em que já há um diagnóstico anatomopatológico de malignidade. Então, o laudo sai com esse valor quando o exame é apenas para segmento do tratamento. E com base no BIRADS, a condução do caso vai variar. Então, se for um BIRADS 0, que é aquele exame que não foi diagnóstico, é necessário complementar ou contra o exame, por exemplo, se foi feita uma mamografia, complementar com ultrassom ou ressonância, ou com alguma técnica, por exemplo, compressão da mama. O BIRADS 1 e o BIRADS 2, por serem o exame normal e o exame com alteração definitivamente benigna, requerem apenas o segmento de rotina. Já no BIRADS 3, em que os achados são provavelmente benignos, mas existe um risco mínimo de malignidade, se recomenda repetir o exame em 6 meses, e se houver alteração, é um exame que sugere então malignidade, sendo indicado biópsia. No BIRADS 4, se recomenda biópsia, e no BIRADS 5, que é aquele que mais de 95% das vezes será uma neoplasia maligna, é necessária a biópsia. Em relação ao anatomopatológico, 95% das vezes o câncer de mama é um adenocarcinoma, e no momento do diagnóstico, cerca de 30% das vezes teremos um carcinoma in situ e 70% das vezes um carcinoma invasivo. O que diferencia os dois é que o carcinoma in situ está confinado ao ducto ou lóbulo pela membrana basal, e o carcinoma invasivo já penetrou através da membrana basal e tem um crescimento no estroma, o tecido de sustentação da mama. É esse carcinoma invasivo que tem o potencial de se disseminar à distância. E na avaliação anatomopatológica, é sempre importante caracterizar os subtipos moleculares do câncer. Então, esses 3 subtipos têm uma associação importante com achados clínicos, resposta ao tratamento e desfecho. Os marcadores usados são o HER2 e a expressão do receptor de estrógeno e de progesterona. Se o câncer possuir expressão de receptor de estrógeno e não expressar o HER2, que é o que acontece na maioria dos casos, geralmente é um tumor de progressão lenta, que vai dar metástase geralmente óssea após cerca de 6 anos de doença. É um tumor muitas vezes curável com cirurgia e tem uma boa resposta ao tratamento hormonal, apesar de ter pouca resposta à quimioterapia. Então, o tratamento hormonal é feito com modulador de receptor de estrógeno, por exemplo, tamoxifeno, ou inibidor da aromatase, por exemplo, anastrozol. A vantagem do tratamento hormonal é uma menor incidência de efeitos colaterais em relação à quimioterapia. Já os tumores HER2 positivos são mais comuns em mulheres jovens e em mulheres não brancas, e é um subtipo relacionado à metástase precoce, com tumores com tamanho pequeno, mas já com metástases para vísceras e cérebro. Antigamente era um tumor com um prognóstico péssimo. Hoje em dia se desenvolveram anticorpos monoclonais contra o HER2,
que é exemplificado pelo trastuzumab, e cerca de 30% das pacientes têm resposta completa com o uso do trastuzumab. E o terceiro subtipo é aquele que não expressa nem receptor de estrógeno, nem de progesterona, e também não hiperexpressa o HER2. A esse subtipo se dá o nome de triplo negativo. Ele também está relacionado à metástase precoce para vísceras e cérebros, e quando existem metástases, a sobrevida prolongada é rara, cerca de 30% apenas tem resposta à quimioterapia, e a recorrência local é comum, então é um subtipo de prognóstico ruim. E alguns princípios gerais sobre o tratamento. Então sempre se considera a possibilidade de uma cirurgia conservadora como alternativa a uma mastectomia radical. E para isso deve-se considerar o tamanho do tumor, se o tumor é multifocal, então vários focos de neoplasia, o risco genético da paciente, então se é uma paciente que tem uma mutação no BRCA1, não seria benéfico fazer uma cirurgia conservadora, pois a paciente tem chance de desenvolver novamente um tumor no tecido mamário que restou. Mulheres que não podem receber radioterapia também não podem fazer a cirurgia conservadora. Por exemplo, se elas tiverem um serviço que não há radioterapia, ou se ela já recebeu radioterapia prévia por alguma outra doença, nesses casos se indicaria a mastectomia radical. Além da mastectomia, se faz também tratamento adjuvante, que pode ser com quimioterapia. Entretanto, desvantagens da quimioterapia aqui. Não existem bons fatores preditivos de melhora, então não sabemos previamente quais pacientes têm uma boa chance de responder à quimioterapia, e existem efeitos adversos significativos. Entretanto, a quimioterapia reduz o risco de recorrência em 10 anos em aproximadamente um terço. Já a terapia hormonal, ela pode ser feita em tumores positivos para expressão de receptor de estrógeno, e tem menos efeitos colaterais do que a quimioterapia. E a terapia anti-HER2 pode ser feita para tumores HER2 positivos.